Bom dia, bom dia, minhas águias. Bom dia, Kellen Tavares. Bom dia, Kelly Deza. Tava aqui ontem. Cris, bom dia. Pri, querida, bom dia. Marisa. Carla, bom dia. Daniele, bom dia. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, Marta. Bom dia, mãe Águia. Bom dia, minhas filhas amadas. Bom dia, Pati, Lídia. A Lídia já é uma águia que tá aqui há bastante tempo. Aninha, bom dia. Paula, Carla. Há tempo quero pegar uma live sua, então pega essa aqui. Bom dia, como é gostoso encontrar vocês. Camila, bom dia. Cissa, bom dia. Rosângela, Carolzinha, Marta. Que gostoso encontrar vocês. Hoje, sempre falo isso, né? Que hoje a nossa novena vai pegar fogo. Bom dia, que bênção estar mais um dia aqui. Não consegui acompanhar todas, mas ontem foi tão maravilhoso. Após a novena, fui para a confissão. Olha, gente, que lindo. Você me alertou sobre várias coisas. Nossa, essa semana foi o agir do Espírito Santo. Camila, primeira vez aqui conosco. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos... coloquei erradinho ali, ó. Nós estamos no 7º dia da nossa novena, né? Sétimo dia da nossa novena. Então, a nossa novena amanhã é o 8º dia e no 9º, que é domingo, cada uma de nós vai à missa, celebrar a missa, né? Participar da celebração da missa de Pentecostes, tá? Então, cada uma de nós finaliza a novena indo à missa, cumprindo o preceito. Cissa, minha nora me marcou. Que nora maravilhosa, né, Cissa? Significa que você é uma sogra bem especial, né? Ruti, bom dia. Vamos começar, então, a nossa novena. Hoje, no 7º dia, nós vamos conhecer os dons do Espírito Santo, que são 7, tá? Então, como é um assunto um pouquinho longo, eu dividi entre hoje e amanhã. Então, hoje nós vamos conhecer alguns dons um pouco mais profundamente e vou deixar alguns para amanhã, tá? E é importante a gente lembrar que sem os dons do Espírito Santo, nós não vamos para o céu. Já pensou? Sem os dons do Espírito Santo, nós não vamos para o céu. A novena, tenho recordado todos os dias aqui, né? Que a novena de Pentecostes é a mãe de todas as novenas, né? Quando ela surgiu? Ela surgiu quando Jesus ascendeu aos céus, 40 dias após a Páscoa. Nós ainda estamos no período pascual. A Páscoa não terminou ainda não, tá? Ela vai finalizar domingo, lá na missa, lá na celebração de Pentecostes. Aí finaliza o período pascual e nós iniciamos o tempo comum da igreja, tá? Então é bem importante a gente fazer essa finalização do tempo pascual. Certo? Então, o que acontece? 40 dias após a Páscoa, Jesus subiu aos céus, né? Conta-lhe mais 9 dias, Jesus nos envia o Espírito Santo, certo? Então, a descida do Espírito Santo, ontem nós vimos, né? A língua de fogo, que coisa mais linda, do Espírito Santo em Pentecostes, 9 dias depois, envia o Espírito Santo a todos nós. E esse período entre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo
se cumpriu 9 dias. E nesse período, o que aconteceu? Nossa Senhora e os 12 apóstolos ficaram no cenáculo em oração, esperando e pedindo, né? Orando em oração para receber o Espírito Santo de Deus. Então, esse período de espera e de oração se formou aí, né? A mãe de todas as novenas, que é a novena de Pentecostes, né? E a gente não poderia começar por lugar melhor a não ser a novena de Pentecostes, tá? Então, quem estiver com a palavra de Deus, vocês vão abrir em Isaías, ó, Isaías 11, 3. Eu coloco esses post-itzinho aqui, ó, que não machuca a página. Bem prático. Ó. Isaías 11, 2. Verso 1 e 2. Já vou ler para vocês e a gente começa a nossa catequese, tá? Olha só. Um ramo sairá do trono de Jessé. Um renovo brotará de suas raízes. Que ramo é esse? Um ramo sairá do trono de Jessé, né? É um ramo, é uma extensão do rei Davi. Um renovo brotará de suas raízes. A gente sabe que na genealogia de Jesus, Davi está presente. Então, que gera uma profecia. Ó, um ramo sairá do trono de Jessé. Um ramo sairá de Davi. Um renovo brotará de suas raízes. Olha que linda, que lindo. Sobre ele, ó, sobre esse ramo que virá, ó, sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor, ó. Sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito do conhecimento e espírito do temor. Tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, aqui nos mostra os dons do Espírito Santo. E a gente vai conversar um por um. Deixa eu colocar aqui. Um por um. Deixa eu só baixar meu somzinho aqui. Recordar também vocês, né? Muitas pessoas, muitas águias estão chegando nesse momento aqui, que o Espírito Santo, ele é representado pelo fogo, né? O Espírito Santo é representado pelo fogo. Então, o fogo, ele ilumina. Quando nós vivemos no pecado, e grande parte de nós, né, vive imerso no pecado, nós vivemos na escuridão. Então, quando a gente enxerga a luz, imagine você na escuridão. Quando você enxerga a luz, você corre para aquela luz, não é assim? Você enxergou a luz, você corre para aquela luz. E o que aquela luz, aquela iluminação representa? O abrir dos nossos olhos, a verdade. O que é a verdade? É o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E o que essa verdade nos mostra também, né? Ela nos dá razão, inteligência, sabedoria e nos leva a Cristo. O fogo representado pelo Espírito Santo também, o que acontece? O fogo aquece, né? Se eu colocar minha mão próxima aqui, ó, eu vou sentir um aquecimento. O que significa esse aquecimento? Que tudo que vem do Espírito Santo, que tudo que é de Deus, ó, nós vamos sentir que é de Deus. Ali vai existir um fervor, um aquecimento. E tudo na nossa vida é assim.
Quando nós estamos em comunhão com Deus, principalmente em estado de graça, as confissões em dia, realizando as comunhões, né? Participando da Santa Missa, meditando na palavra, a vida de oração, né? Sendo uma frequência e uma prioridade na nossa vida, a gente vai sentir quando aquilo é de Deus, né? A gente vai sentir o quentinho quando a gente se aproxima de pessoas, quando a gente se aproxima de circunstâncias, né? A gente percebe isso, tá? Então, por isso que o fogo representa o Espírito Santo. E esses 7 dons do Espírito Santo, eles são muito importantes para que a gente possa chegar ao céu, tá? Como que eu recebo esses 7 dons? Né? Talvez você pergunte. Nossa, como que eu recebo os 7 dons do Espírito Santo, né? Que é o temor de Deus, a fortaleza, a piedade, o conselho, a inteligência e a ciência. Como que eu recebo, e a sabedoria, né? Como que eu recebo esses 7 dons? Como que eu faço para receber os dons do Espírito Santo? Você não vai receber. Sabe por que você não vai receber? Porque você já recebeu. Você já tem todos os 7 dons do Espírito Santo dentro de você. E quando que você recebeu isso? Preste atenção. Você recebeu esses dons no batismo. Os dons do Espírito Santo, eles foram infundidos em nós no batismo. Lá quando você foi batizado, quando você nasceu. Então, o que acontece? Todos esses dons, o temor de Deus, a fortaleza, a piedade, o conselho, a inteligência, a ciência e a sabedoria já estão dentro de você. Aí, quando você, passou pela crisma, eles são aperfeiçoados. Então, no batismo os dons são infundidos e o sacramento da confirmação, que é a crisma, eles são aperfeiçoados. Perceba o quanto o sacramento da crisma é importante. E tem muitas pessoas que ainda não têm esse sacramento. Então, é bem especial que você volte à sua paróquia, converse com a secretaria, né? Tenha conhecimento como são as catequeses de adulto, para que você possa passar pelo sacramento, viver o sacramento da crisma. Vocês têm crisma? Coloca aqui, eu tenho ou eu não tenho. Não, eu já tenho a crisma, eu já fiz a crisma. Ótimo. A gente precisa passar pelo sacramento da crisma. E se você tem um filho que já fez a primeira, passou pelo sacramento, né, da Santa Eucaristia, já fez a primeira comunhão, entenda que o sacramento da confirmação, que é a crisma, é muito importante para a caminhada cristã do seu filho, né? Não deixe seu filho, já fez a primeira comunhão, já tá ótimo. Não, não tá ótimo. A nossa vida, olha só, gente, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é viver os sacramentos, sabia? É viver os sacramentos. Então, quando a gente nasce, a gente passa pelo batismo. Depois, um pouquinho mais à frente, nós passamos pelo sacramento da reconciliação, que são as confissões. Antes da gente, fazer a primeira comunhão, né? Tomar a Santa Eucaristia, né? Viver a Santa Eucaristia, a gente se confessa, lembra? A gente se confessa e depois a gente leva as confissões para o resto da vida. Então, a gente passa pelo sacramento do batismo, pelo sacramento das confissões. Né? Eu vou falar um nome mais fácil de vocês entenderem. Depois, a gente passa pelo sacramento da Santa Eucaristia, que é a primeira comunhão. Depois a gente passa pelo sacramento da crisma, né?
que é a confirmação do batismo. Aí a gente avança mais um pouquinho, passa pelo sacramento do matrimônio. Olha só. Aí daqui a pouco nós temos os nossos filhos. Nós voltamos com eles ao batismo. Olha que coisa linda. Ao sacramento da crisma, né? Nós levamos da Eucaristia, da crisma, né? Nós levamos os nossos filhos às confissões. Então a gente vai vivendo os sacramentos. Quem tem a vocação, né, do casamento, lógico, senão você pode ir para o sacramento da ordem, né? Mas enfim, a gente vive, a nossa caminhada cristã é viver todos os sacramentos, tá? Então, os 7 dons já estão dentro de nós. E a gente percebe esses dons muito aflorados, né? Muito sensíveis, né? Na vida dos santos. Os santos transbordam, olha só, os santos transbordam os dons do Espírito Santo. Por isso que é importante a gente estudar a vida dos santos, a gente conhecer os santos, porque eles são grandes referências na nossa vida, né? Ó, graças a Deus e aos seus ensinamentos estou fazendo com 50 anos. Olha que coisa linda! Ale, o que você está fazendo? Conta aqui pra gente. Você está fazendo a sua catequese? Vivendo o batismo, a crisma? Conta aqui pra gente, que coisa mais linda. É muito importante a gente viver os sacramentos, tá? Principalmente agora com esse conhecimento, né? Se a gente sabe, ó, que os dons do Espírito Santo estão dentro de mim, lá no batismo eu recebi toda essa maravilha, eu preciso estar, então, em concordância com o que Deus espera de mim, né? Ó, a Alessandra está fazendo a crisma. Que bênção, Ale, que bênção, parabéns. Viver o sacramento da crisma. Ale, imagina que todos, agora, esses 7 dons do Espírito Santo, eles serão aperfeiçoados em você. Olha que coisa linda. Eles serão aperfeiçoados em você. Que coisa mais linda. Parabéns. E veja bem, esses 7 dons são como antenas, tá? Antenas, são 7 antenas que nós temos. E essas antenas estão buscando o satélite, que é Deus, tá? Então essas antenas, elas precisam ter uma manutenção, ó, bem perfeitinha por nós. Que a gente possa estar em estado de graça, que a gente possa estar realmente com uma consciência do que são, né, os dons do Espírito Santo, para que essas antenas realmente consigam se conectar ao satélite maior, tá? Então vamos lá, são 7, né? Aqui, ó, é o temor, a fortaleza, a piedade, o dom do conselho, da inteligência, da ciência e da sabedoria. Então a gente vai começar, quero ver se eu passo 3 ou 4 com vocês. Qualquer coisa eu deixo alguns para amanhã. O temor de Deus é o primeiro dom, tá? É o primeiro dom. Temor de Deus, temor de Deus. O que é temor de Deus? Escrevam aí, temor de Deus. Temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é medo de Deus, tá? Não é medo. É respeito por Deus. Nós temos, o medo não é de Deus, nós temos medo de ofender a Deus. E se nós temos medo de ofender a Deus, veja bem, nós evitamos e ficamos longe do pecado, não é verdade? Ó, temor de Deus. Se nós temos medo de ofender a Deus, nós vamos ficar longe do pecado. Nós vamos evitar o pecado, tá? E para isso, olha só, é muito importante que nós tenhamos a virtude da temperança. Presta bem atenção nessa virtude, que nos ajuda muito nesse dom do Espírito Santo. A virtude da
temperança. Escrevam aí, por favor. Virtude da temperança. O que é a virtude da temperança? É o tempero certo. É o médio. Não é o máximo e não é o mínimo. É o médio. É o bom senso. É o equilíbrio. É o meio termo. E percebam que isso é difícil, muitas vezes no comportamento, não é? Porque ou o ser humano, ele está no máximo ou ele está no mínimo. E a gente vive no momento dos exageros. Vocês percebem isso? Que nós vivemos em um momento, em um espaço de tempo dos exageros. Então é exagero, ó, gula. As pessoas comem demais. E sem fome, porque aquilo é ansiedade. Aquilo ali não é fome. Ontem a gente falou do jejum, né? O jejum é ótimo para trabalhar todos os dons do espírito. Então, a gula, comer demais. Muitas vezes você, né, comeu já um prato de comida, ótimo ali. Não, mas eu quero mais. A vontade, aquilo não é mais fome, aquilo já é vontade. E aqui já é ótimo para praticar uma penitência. Não, eu vou me saciar com um prato de comida. Para que ir mais além? Cada vez mais trabalhando essas vontades, é um perigo. A gente falou muito isso ontem, né? Então, a gula, o consumismo, as pessoas consomem demais, não é verdade? As pessoas trabalham demais, as pessoas se estressam demais, são picos de ansiedade exacerbados que levam a doenças. Então nós estamos vivendo no momento no mundo dos exageros. E a temperança, a virtude da temperança, ela nunca foi tão perfeita para os dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Você vai conversar com uma pessoa, né? O nível de estresse está lá em cima. Não tem um bom senso, né? Não tem um meio termo. Então, para que a gente, né, esteja sempre de acordo, respeitando a Deus, com temor de Deus, né? É importante que nós tenhamos essa humildade, né, também. Humildade de estar de acordo com aquilo que Deus espera de mim. Tá? Então, a temperança é uma virtude que está ali, ó, casadinha com o temor de Deus. Pensa o seguinte, poxa, eu não quero ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus. Então, eu vou ter a virtude da temperança. Eu vou estar sempre, nunca fervendo e nunca muito fria, né? Um nível médio, coerente. Olha como nós valorizamos, né, e consideramos, reconhecemos uma pessoa coerente, não é verdade? Poxa, uma pessoa coerente sempre chama atenção. Não, o fulano é coerente. É verdade, eu não tinha visto por esse ponto, tá? Então, temor de Deus é isso, a virtude da temperança, sempre num sentido coerente das coisas, certo? Depois nós temos, ó, a segunda, que é a virtude da fortaleza. Desculpa, não é a virtude, é o dom da fortaleza. Lembrando que nós, no batismo, recebemos esses dons. Então, significa que dentro de mim eu tenho o dom da fortaleza. Agora, eu preciso estar em estado de graça para que verdadeiramente eu sinta, viva o dom da fortaleza. O que é o dom da fortaleza? Ó, lá em Filipenses, né, 4:13 já diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Escreve aí,
fortaleza. Dom da fortaleza. Dom da fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Dom da fortaleza. O que é essa fortaleza? É a força, é a coragem que nós temos diante da cruz, tá? É a força, é a coragem que nós temos diante da cruz. E você percebe, olha só, talvez você conheça ou talvez você seja uma pessoa de oração, uma pessoa que faz as novenas, uma pessoa que vive com um terço na mão, uma pessoa que está sempre aqui, ó, na palavra de Deus, cumpre o preceito, né? Sempre na Santa Missa, vive os sacramentos, se confessa, mas na hora do desafio, da adversidade, olha o que acontece, cai num buraco. Eu conheço um monte de gente assim, gente. Cai em um buraco. Que fé é essa? Que fortaleza é essa? Vive em oração, mas qualquer coisinha que dê errado é um estresse na vida daquela pessoa. Vocês conhecem gente assim? Vocês conhecem? Que vive em oração, vive na igreja de joelhos, mas um probleminha, pum, a vida acaba. Sabe, o ano passado, quando o nódulo, né, surgiu na minha mama, foi uma experiência, foi a minha conversão, né? Eu pensei que eu era convertida, pensei. Mas quando o desafio surge, quando a provação vem para a sua vida, você vai testar, tá? Você vai testar todos os dons do Espírito. Você testa todos os dons do Espírito em você. E eu pensei que eu era convertida. Mas no momento da provação é que você vai reconhecer o peso, tá? O peso numa balança da sua dependência de Deus. A conversão é a dependência de Deus. E quando você é dependente de Deus, você é forte. Você é forte. Eu passei vários momentos, né? Durante aqueles 20 dias, até que eu recebi o diagnóstico, eu oscilei muitas vezes e eu percebi quando eu estava com uma fé lá em cima e quando a minha fé caía, né? E eu percebi, meu Deus, a minha caminhada ainda é muito longa. Eu entendi o que é conversão, eu entendi que é a pura dependência de Deus. E hoje é o que eu mais luto, né? Que eu mais sigo, para viver na pura dependência de Deus. E essa fortaleza é você entender isso, né? É você entender isso, que a cruz que a gente carrega existe um propósito maior, né? Não são as nossas emoções que demandam, né, atitudes e comportamentos, não, é a fé. Quando a gente estuda a história dos santos, a gente percebe o tamanho daquela fortaleza, daquela força, né? Por exemplo, o Padre Pio, que carregou os estigmas de Jesus, né? Que são as chagas de Jesus. Onde Jesus foi crucificado, o Padre Pio sangrava. Passou por vários médicos e ninguém entendia por que ele sangrava exatamente nos lugares que Jesus foi pregado à cruz e foi machucado. Perceba. E ele ali com a fortaleza, né? Segurando
ali o propósito de Deus, a vontade de Deus na vida dele. Nossa Senhora também foi uma fortaleza, não é? Nossa Senhora também foi uma fortaleza. Ser filha, olha só, ser filha de Deus, né? E ao mesmo tempo mãe do seu filho, exige uma fortaleza que só pode vir de Deus, do Espírito Santo. E imagine uma mãe que vive a crucificação do seu filho. Ela sabia que ele precisava viver tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, qual é a mãe que consegue suportar a dor daquele filho? E ela estava ali, aos pés da cruz, vivendo integralmente a vontade de Deus, né? Cheia do Espírito Santo. Perceba, cheia do Espírito Santo, né? Quem realmente é cheio do Espírito Santo vai conseguir viver os seus dons. Retorno ao primeiro dom, que é o temor de Deus. A Virgem Maria é um excelente exemplo disso também, de temor de Deus. Tanto que quando o anjo Gabriel apareceu na Anunciação, né, qual foi o sim de Maria? Eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Olha o temor de Deus, né? Fazer tudo aquilo que agrada a Deus, estar totalmente disponível a Deus. A Virgem Maria fez isso perfeitamente. Por quê? Porque ela era e é cheia do Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo. Então, o temor de Deus e a fortaleza, que é o segundo, que representa muito bem a Virgem Maria. Depois, nós temos aqui o terceiro, que é a piedade, né? Que é a piedade. A piedade, a fortaleza tem relação com essa força que a gente carrega, né? Não, que a gente vai ficar de pé diante da cruz. Que a gente entende que a cruz é para que o Espírito Santo possa agir muito mais em mim, né? Entender que a cruz é uma vontade de Deus. Entender que a cruz que a gente carrega faz parte de algum propósito da nossa vida. Agora, a piedade, o dom da piedade, é o amor filial que nós temos por Deus, tá? É a condição que nós temos, a piedade, de nos colocar, como filhos de Deus. Ah, mas eu me sinto filho de Deus. Muitas vezes nós não queremos ser filhos de Deus. Muitas vezes nós somos a criatura e Deus o Criador. Grande parte das vezes nós invertemos isso. A gente quer que eu sou a criadora, né? E Deus a criatura. Quando eu começo a pedir e nem agradeço pelas coisas que tenho, né? Que Deus faça a minha vontade. Não, nós precisamos nos colocar nesse amor filial, inverter a ordem. A ordem é: eu sou criatura e Deus é o Criador, tá? Essa é a piedade. Entender o Pai não como um pai, mas o Pai. E muitas pessoas que tiveram problemas com seu pai, né? Que tiveram um pai ausente ou um pai violento. Muitas dessas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, principalmente quando nós o chamamos de pai. Mas não é um pai, né? É o Pai. E a piedade nos traz a virtude da caridade, né? Que é esse amor a Deus
e amor ao outro. A piedade tem relação também com a misericórdia, né? Poxa, a partir do momento que você não tem mais compaixão pelo outro, a partir do momento que você não estende a mão ao outro, não se doa ao outro, o seu dom da piedade está escondidinho lá dentro de você, né? Ele precisa reverberar. Como que eu trago o dom da piedade para a minha vida, né? As orações. As orações são muito importantes na nossa vida. O nosso momento com Deus. Né? Porque o nosso momento com Deus, é um encontro, né? É o encontro da nossa miséria com a misericórdia de Deus. Então veja como é importante a nossa vida de oração. E o quanto a nossa vida de oração traz humildade para a nossa vida. Quanto mais ora, mais humildade cresce em você. Essa virtude tão importante que é a humildade. Santa fala demais sobre a humildade, onde ela nos coloca no lugar que nós devemos estar, como filhos de Deus. E Deus como sendo o Criador. Tá? Então, a vida de oração é fundamental para que a gente possa trabalhar a caridade, o dom da piedade. Depois nós temos o dom do conselho. Olha que coisa mais linda, gente. O dom do conselho. O que é o dom do conselho? O próprio nome diz, né? O dom do conselho, olha só. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, né? É difícil tomar decisão? É difícil. Decisão não é uma coisa fácil, né? Decisão não é uma coisa fácil. Vou falar para vocês que nos últimos anos, nos últimos 4 anos, eu precisei tomar grandes decisões. E o dom do conselho, gente, que tem relação com luz, né? Que ilumina os nossos caminhos, que nos aconselha, nos aconselha as decisões só mesmo pelo Espírito Santo de Deus, tá? Escrevam aí, dom do conselho, dom do conselho, que tem relação com as decisões que nós tomamos. E tem relação também com a nossa capacidade de aconselhar as pessoas, não é? Que tem relação com a capacidade que nós temos de aconselhar as pessoas. E poxa, a gente sabe na nossa vida como é maravilhoso uma palavra, como é importante um aconselhamento. É muito importante para que a gente possa também tomar decisões. Muitas vezes conselhos é a boca, né, do Espírito Santo falando conosco. E quantas vezes, em ocasiões que você tinha que falar alguma coisa e você não falou, você guardou para você. E depois você ficou, nossa, por que eu não falei aquilo? Né? Você tinha um dom do conselho ali e você se prendeu. Ou então, você falou o que não deveria. Porque o dom do conselho é isso também. É você aconselhar conforme o Espírito Santo. E não você aconselhar conforme a sua cabeça. Tá? Então, o dom do conselho é um dom muito especial que nós temos dentro de nós. Pensa para tomar uma decisão. Tomar decisões são muito difíceis. Se a gente não tem a luz do Espírito Santo, a gente não consegue tomar decisões. Eu tenho uma decisão e não consigo. Olha, volte-se para a sua vida de oração. Busque o Espírito Santo de Deus. Né? Busque o temor de Deus, né? Do Espírito Santo, todos os dons. O temor, aqui, a fortaleza, a piedade. Se coloque na posição de filha
de Deus, se coloque na posição para que você aí traga, né, lá de dentro de você o dom do conselho. Muitas vezes o dom do conselho é você só ouvir. Às vezes uma pessoa só precisa falar e você, caladinha, ouvindo de verdade. Porque quando o outro está falando, já aconteceu isso com vocês? Às vezes você tem que tomar uma decisão e você precisa falar, contar para alguém. Quando você conta, quando você está falando, você encontra a solução. Não é assim? Isso já aconteceu com vocês? Aí você está falando sobre aquilo, daqui a pouco, nossa, era exatamente isso que eu estava pensando ou procurando fazer, mas eu não encontrava a solução. E conversando com você, eu entendi o caminho que eu tenho que seguir. Tá? Então, o dom do conselho é um dom fundamental que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia a gente sempre vai estar tomando decisões. Que tipo de decisões são essas, né? Por exemplo, eu digo sempre que nós temos 3 coisas muito importantes para decidir na vida: com quem você vai casar, onde você vai morar e com que você vai trabalhar. São coisas muito importantes, né? Poxa, com quem que eu vou casar? Quantas histórias você já ouviu que os pais diziam para aquela filha: não casa com essa pessoa ou nem namora com essa pessoa? Aí a filha vai lá, namora, casa e é um desastre, né? Ou então você vai lá e compra um terreno, compra uma casa, aí você percebe que vai dar tudo, está dando tudo errado. O documentação errada, o terreno é ruim, a vizinhança não é muito boa, não era para ser ali, dá tudo errado. E você insiste naquele lugar. Aí você vai morar naquele lugar. Aí quando você mora naquele lugar, você... Poxa, mas o Espírito Santo sempre me dizia. E eu não ouvia. As coisas muitas vezes estão claras e você não ouve. Ou então, um trabalho. Né? Você começa a fazer um curso, você começa a se profissionalizar. Aí, desde o início, você já vê que está indo tudo errado. Tudo errado, que o seu caminho não era por ali. Não era uma diversidade ou outra. Não, o seu caminho não era por ali. Mas você insiste, aí faz faculdade, faz pós-graduação, vai todo o caminho, depois de 10 anos, olha para trás, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Sendo que o Espírito Santo gritava no meu ouvido e eu não ouvia. Tá? Então, o dom do conselho é muito, muito importante para a nossa vida. E olha o conselho da Nossa Senhora, lá nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele disser. Não é? Lá na bodas de Caná, o conselho de Nossa Senhora. Fazei tudo o que ele vos disser. Opa! É exatamente isso que eu preciso fazer. Né? Então, a gente percebe aqui, ó, um grande exemplo, né, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Na verdade, da esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo, né? Recebeu Pentecostes aí 2 vezes, né? Na Anunciação e no próprio, realmente, Pentecostes, tá? Então, a gente falou hoje falar mais uma aqui, deixa eu ver o tempo, ó, nosso tempinho já está esgotando. Então, sobre o temor de Deus, sobre a fortaleza, a piedade, o conselho, e eu vou deixar para amanhã a inteligência, a ciência e a sabedoria, tá? Agora nós vamos fazer a nossa oração, que é a nossa oração da nossa novena, vamos fazê-la inteira, porque ontem o tempo realmente esgotou, e hoje a gente vai conseguir rezar toda a novena, tá?
Aqui, essas orações, elas estão ali nos destaques. Ela se chama Veni Creator e Ladainha do Espírito Santo. Tenho falado que é essa oração que se chama Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo, né? Vem Espírito Criador. Foi escrita no ano de 700, é uma grande relíquia e é importante que a gente reze, né? Textos, orações tão significativas quanto essa, é uma relíquia da igreja, tá certo? Então vamos lá, eu quero que vocês escrevam aí, Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelto o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador, dos 7 dons que nós recebemos no batismo e aperfeiçoamos na crisma. E sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós. Por nós, seus efeitos proclamais. A nossa mente iluminai, o nosso coração enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor, o nosso inimigo repele. E concedei-nos a vossa paz, e pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por nós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Que lindo! A fé, né, gente? Fazei-nos sempre firmes crer, que o Espírito Santo aumente a nossa fé. Isso a gente precisa pedir muito ao Espírito Santo. Espírito Santo, aumente a minha fé. O que é aumentar a minha fé, gente? O que é aumentar a minha fé? É viver na dependência de Deus, tá? É viver a vontade de Deus. Pode ser que Deus queira o que eu também quero, pode ser. Mas é quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. Tá? Nós não temos poder sobre isso. Nós temos poder sobre muitas coisas, mas muitas coisas nós não temos poder. Então nós temos poder, de acordar todos os dias e trabalhar. Nós temos o poder de fazer as coisas bem feitas, né? Nós temos o poder de assumir as nossas responsabilidades, sabe, fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês, fazer o que precisa ser feito. Nós temos o poder de praticar e receber a virtude da ordem, colocar as coisas em ordem no seu devido lugar. Nós temos a capacidade, né, de organizar uma casa, de fazer o trabalho lá, honrando a Deus e respeitando o nosso chefe, nosso supervisor. Nós temos o poder de estudar. Nós temos muitos poderes para a gente fazer. Só que tem coisas que a gente não consegue. Então, o que a gente não consegue, a gente coloca na mão de Deus. Tá? Essa é uma vida sã. Essa é uma vida de fé. Eu faço aquilo que eu posso e faço bem feito, faço tudo de forma ordenada e virtuosa. Agora, o que eu não consigo, mão de Deus e seguir em frente. Esquece. Esquece, lembra só na oração. Não ficar lembrando isso o dia inteiro, que isso é uma coisa que mata a gente, certo? E a ladainha do Espírito Santo, que é maravilhosa. Vou pedir para vocês escrever: tende piedade de nós, tá? Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo,
tende piedade de nós. Divino Paráclito, tende piedade de nós. Deus Pai do céu, dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Preste atenção nesses espíritos. Espírito da sabedoria, que são os dons, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, que a gente falou, tende piedade de nós. Nos deixe firme, fortes, com coragem diante da cruz. Tende piedade de nós. Espírito da piedade, nos coloque como filhos de Deus. Tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, nos dê luz, direção, discernimento para as decisões. Coloque na nossa boca as palavras certas quando for aconselhar uma pessoa. Tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, não nos permita ofender a Deus. Nos livre do pecado. Nos livre das nossas vontades, das nossas más inclinações. Tende piedade de nós. Peça, Espírito do santo temor de Deus. Eu sempre peço pelo Espírito do santo temor de Deus. Eu tenho muito medo de desagradar a Deus. E hoje eu estou, com a graça de Deus, na Santa Igreja Católica. Mas eu já caminhei por outros lugares. E quando eu despertei, eu fiquei apavorada. Fiquei com muito medo de desagradar a Deus, né? E corri para a verdade. Então peça para o Espírito Santo, Espírito do santo temor, né? Não me deixe desagradar e desonrar a Deus. Não me deixe. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica. O Espírito Santo é guia da Igreja Católica. Ontem nós vimos isso em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu do céu com uma língua de fogo, ficou sobre os 12 apóstolos. Os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para construir a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo nasceu em Pentecostes. Em Pentecostes, a Igreja de Cristo nasceu em Pentecostes. Ou seja, essa igreja existe há 2000 anos. Só é possível algo existir em pé, com tantas perseguições, por 2000 anos, por conta do Espírito Santo de Deus. Somente por isso. Distribuidor dos dons celestiais, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções dos nossos corações. Gente, o Espírito Santo conhece as intenções do nosso coração, tá? O Espírito Santo, ele conhece as intenções do nosso coração. Então, se no seu coração existe a verdade, não se preocupe com o julgamento dos outros, tá?
Isso é bem importante. Se você sabe, poxa, no meu coração, eu faço isso, eu estou seguindo por esse caminho, porque aqui é a verdade. O Espírito Santo sabe o que eu tenho no meu coração. Então, o que qualquer pessoa falar, o que qualquer pessoa julgar, o que qualquer pessoa criticar, não tem o mínimo valor. Não tem o mínimo valor. As pessoas têm tanto medo do julgamento, têm tanto medo do olhar do outro, têm tanto medo da crítica. Mas então, seu coração é enganoso. Porque se você tem a verdade dentro do seu coração, a boa intenção dentro do seu coração, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada, 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 nada. Nada. Entenda isso. Entenda isso. Aqui. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Não deixe de rezar pelo seu anjo da guarda, tá? Não deixe de rezar pelo seu anjo da guarda. Luz dos patriarcas, inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ontem falamos sobre São Pedro, né? São Pedro, nosso primeiro papa, esse grande mártir. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Escrevam, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, Senhor. Perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, esteja disponível a nós. Atende-nos, Senhor. Agora eu vou pedir para vocês escreverem livrai-nos, Senhor, tá? Livrai-nos, Senhor. De todos os pecados, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Veja bem, se eu tenho o dom da fortaleza, eu não vou ter a desesperação, não é verdade? Se eu tenho o dom da fortaleza, por que eu estou me desesperando? Livrai-nos, Senhor, do ataque à verdade conhecida, da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor, de toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor, porque a penitência é importante para a nossa vida. A penitência é importante para a nossa vida. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência, do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, que coisa mais linda, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo batizado, né? Livrai-nos, Senhor. Aqui. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouve-nos. Para que perdoeis, nós vos rogamos, ouve-nos. Agora eu vou pedir para vocês escrever, ouve-nos, tá? Ouve-nos. Para que vos digneis ou para que vos servirmos, vivificar e santificar todos os membros da igreja.
A igreja é o povo de Deus, né? Então, todos nós somos os membros da igreja. Nós vos rogamos, ouve-nos, Senhor, para que vos servirmos, conceder-nos o verdadeiro dom da piedade, da devoção e da oração. Nós vos rogamos, ouve-nos, para que vos servimos, inspira-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade. Nós vos rogamos, ouve-nos, para que vos servirmos, criar em nós um espírito novo e um coração puro. Olha que coisa linda! Crie em nós um espírito novo e um coração puro. Nós vos rogamos, ouve-nos, para que vos servirmos, conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração. Gente, o Espírito Santo faz isso conosco. O Espírito Santo faz isso conosco. Nos dá verdadeira paz e tranquilidade. A gente precisa pedir isso para Ele, tá? Para que vos servirmos, fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições. Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos digneis, ou para que vos servimos, confirma-nos em vossa graça. Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servirmos, recebermos no número dos vossos eleitos. Nós vos rogamos, ouve-nos. Para que vos servirmos, ouve-nos. Nós vos rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Essa ladainha é muito linda, né, gente? Essa ladainha é uma bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ai, que nós possamos, né, estar sempre em busca verdadeiramente, né, de Deus, para que a gente receba. Na verdade, nós já recebemos todos os dons do Espírito Santo, já está conosco, né? Mas que a gente possa viver verdadeiramente o estado de graça. O estado de graça. O que é o estado de graça? Sacramentos, viver os sacramentos, tá? Passar pelos sacramentos e viver as confissões, né? Que a gente possa nos confessar sempre, constantemente, para viver em estado de graça, confissão, as comunhões, jejum, penitência, a caminhada cristã. A caminhada cristã. Nós temos aqui em terra, né? Esse solo firme, aqui enquanto nós estamos aqui, nós temos uma jornada. Nós temos nosso caminho da santidade, tá? Não esqueçam disso. Se Jesus nos deixou os sacramentos, é para que a gente viva o caminho da santidade, né? Que a gente possa realmente ter esse coração novo e ter essa sensibilidade maior para os dons do Espírito Santo que já está dentro aqui da nossa vida, da nossa alma, tá bom? Então amanhã a gente dá continuidade
Amanhã a gente vamos passar pelo espírito, pelo dom, né? Da inteligência, da ciência e da sabedoria. Amanhã eu quero conversar com você sobre sabedoria, tá? Que é um dom muito importante do Espírito Santo. Perceba que nós nascemos com a sabedoria, mas muitas vezes não conseguimos usá-la, não é verdade? Então, minhas águias, muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo no coração. E amanhã às 10 horas da manhã a gente se encontra novamente, tá bom? Deus abençoe e uma ótima sexta-feira para vocês. Amém? Amém? Beijo no coração. Beijo, Vivi. Beijo. Um bom dia a todos.